Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar do Vasco, né? O Vasco ainda não conseguiu a liberação do São Januário para poder fazer seus jogos em casa, né? Já que o Maracanã tá fechado, vai ficar mais de 20 dias fechado para a reforma no gramado, né? E o São Januário não tá possibilitando ainda receber torcedores, né? Devido àquele problema que nós tivemos aí com os torcedores do Vasco, né? E tá complicado, né? Tá complicado, o Vasco não consegue a liberação, né? E assim, é complicado uma equipe não conseguir jogar em seu estádio, né? Porque isso daí não pode durar o campeonato todo. O Vasco precisa do seu torcedor, precisa do estádio. Ainda tem esse problema com o Maracanã, né? Como será que vai ser resolvido esse problema aí? Tem que ser resolvido. O Vasco não tem que jogar em outro estádio, em outro estado também. Não tem. O Vasco tem que ter o direito sim de jogar, seja com torcedor ou não. O Vasco tem que jogar em São Januário, é o lugar dele. Entendeu? Já que o Maracanã agora não tem possibilidade de jogar. E esse momento é o momento que o Vasco precisa do torcedor. O torcedor de verdade. O torcedor que quer apoiar. Não o torcedor que quer quebrar, destruir tudo. Não. O torcedor que quer apoiar tem que ir no estádio, galera. Vamos acompanhar aqui os donos da bola do Rio de Janeiro falando tudo sobre o Vasco, também sobre a situação do estádio também São Januário. A vida inteira teve jogo em São Januário. Eu joguei 300 vezes na base lá com torcida. Você também, profissional, se jogou, já fiquei no banco várias vezes também no profissional. E, rapaz, teve uma decisão aí ontem que deixou o torcedor chateado. Se o torcedor não pode entrar em São Januário, Thiago Carvalho entrou. Está dentro, bota ele pra mim. Dentro do estádio, aqui, onde o torcedor deveria estar com o mando de campo do Vasco, mas também o torcedor não é um homem de ferro que entra voando, que nem o Thiago. Thiago Carvalho, conta pra gente dessa decisão aí, brincadeira que estão fazendo com o Vasco da Gama, hein, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, EV. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Atisson. Pois é, nós estamos aqui dentro de São Januário, mas o torcedor não vem aqui há 70 dias, né, GV? A última vez que o torcedor do Vasco pôde vir ver o clube aqui dentro do estádio foi naquela partida contra o Goiás, no dia 22 de junho. A gente lembra que naquele jogo aconteceram algumas questões que atrapalharam a partida. Após a derrota do Vasco por 1-0, alguns torcedores jogaram objetos dentro do gramado, etc. e tal, e o Vasco foi punido esportivamente e também no Tribunal Comum. Desportivamente, o Vasco já cumpriu 4 jogos sem poder trazer o torcedor aqui para dentro de São Januário, mas no Tribunal Comum ontem foi mantida a decisão de manter os portões fechados por 2 votos a 1. Bom, hoje o Vasco, junto com algumas lideranças, tanto da SAF quanto da associação, vai se reunir aqui 1h30 da tarde em São Januário, uma reunião para definir quais são os próximos passos para tentar reabrir os portões aqui do estádio. Bom, a gente lembra que o Vasco está impossibilitado então de jogar aqui dentro de São Januário com a torcida, porém, sem torcida ainda é possível. O próximo jogo do Vasco como mandante aqui é justamente contra o Fluminense. O Vasco não tem alvará da Polícia Militar para jogar clássicos dentro de São Januário, porém, contra o Curitiba, na rodada seguinte, o Vasco já poderia receber jogos aqui em São Januário com o torcedor, isso é claro, se conseguir reverter a situação. O Vasco vai agora ao Supremo Tribunal de Justiça, em Brasília, tentar reaver a situação que foi definida aqui no TJRJ, GV. Obrigado, Thiago Carvalho. Qualquer novidade, aí se Vasco recorrer e der certo, você chama a gente. Entra daí, entra do metrô, do trem, da sua Yamaha, de onde você estiver, só você chamar a gente. Né, voando, é o super-herói, ele pode voar. Cara, não tá fácil a vida do Vasco, né? Semana passada tava brigando na justiça para poder jogar no Maracanã. É acusado de destruir um gramado que já vinha ruim há algum tempo. Agora o Vasco torcedor não pode mais jogar no São Januário. Bigode, você de tanto, parece que tem 90 anos, né? Você de tantas coberturas em São Januário, dá para entender, de verdade, deixando todos os outros argumentos de fora, focando só nesse que o que o desembargador deu. Que o Vasco precisa de uma perícia, São Januário de uma perícia. O problema é o estádio, é o entorno. O outro falou que era a comunidade, que era do lado. Agora tem que ter uma perícia. Vai fazer perícia na comunidade? A comunidade está ali. O Rio de Janeiro é composto por comunidade. Aliás, o Brasil inteiro. Até pouco tempo tinha jogo lá. Exato. Há 100 anos inteira. Há 100 anos tem jogo lá. Agora a comunidade que não... E outra coisa, jogo de futebol faz girar a economia, gera uma grana ali. Bar, boteco, a galera do drink, a galera da batida, da cerveja, do churrasquinho, até o Casé fez um negócio legal lá. Sim. E essa galera tá sem trabalhar, Tirso. Sim, verdade. É tipo um lockdown pra eles. É uma pena, né? A gente tava conversando aqui, não faz sentido essa punição, né? De tanto tempo. Lógico, tinha que ser punido pelo fato do que aconteceu.
Aí você agora vai trazer outros setores, outros fatos, né? Que não tem nada a ver com o problema que aconteceu dentro. Do problema que aconteceu dentro, já foi punido, pagou a punição, agora libera o Vasco, pô, de jogar, pô. É uma pena, porque o Vasco precisa do torcedor agora. O Vasco não pode ficar jogando somente sem torcida ou fora do Rio de Janeiro com a sua torcida. O Vasco precisa do torcedor vascaíno dentro do estádio ali, que isso aí é o Caldeirão. Sempre foi um Caldeirão jogar aí, sempre foi difícil jogar aí. Então, assim, hoje o torcedor precisa entender e fazer isso. Agora, não pode ser punido e ficar... E a gente não entendeu o porquê, qual é o motivo. Bigode, jornalisticamente, quero o seu parecer. É uma grande covardia o que estão fazendo com o Vasco. Eu acho que não tem outra palavra. A gente falou na rádio sobre perseguição, eu acho que já saiu do campo esportivo, já saiu do campo da segurança, e eu falo entre aspas porque todos os outros estádios do Rio de Janeiro, se a gente for observar os argumentos dados pela Justiça, todos deveriam estar fechados também para o público. Porque tem confusão do lado de fora no Maracanã, tem confusão do lado de fora no Newton Santos, tem confusão do lado de fora em Volta Redonda. É verdade. E por que esses não podem? E assim, eu não me lembro o nome agora do acho que é desembargador. Eu li a entrevista que ele deu para o Globo Esporte, assim, eu não vi, porque não tem vídeo, mas eu li. E quando você lê, geralmente é difícil de você sentir alguma coisa, mas pelas palavras dele, você vê que existe sim um ódio contra São Januário, contra a comunidade que cerca São Januário, e isso é uma coisa extremamente lamentável, porque a justiça deveria ser imparcial, a justiça deveria ser justa, e não é o que está acontecendo. Quer colocar biometria? E aí ele ainda fala lá, e o ideal seria começar por São Januário, que é o pior de todos. É o pior de todos? Vamos observar, vamos parar para fazer um levantamento de quantas confusões tiveram do lado de fora do Maracanã, do Newton Santos, de Volta Redonda, porque só olhar para São Januário depois que deu o problema é muito fácil, é muito tranquilo. E colocar na culpa de gente que não tem nenhum poder aquisitivo é ainda mais fácil. Então acho que faltou muito bom senso, faltou uma sensibilidade muito grande. Eu, particularmente, eu imaginava que isso fosse acontecer, que São Januário fosse ser liberado, mas infelizmente não aconteceu. Eu torço para que o Vasco recorra, vá a Brasília, se tiver que ir a Marte, na Lua, vai atrás. Porque é um direito do Vasco jogar em São Januário com o torcedor. Foi o Tribunal de Justiça, o TJRJ, que manteve a proibição de público em São Januário, por 2-1. Aí o Vasco segue sem receber presença do público, mas pode jogar sem torcida. O Vasco vai recorrer ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, para tentar reverter essa decisão e, enquanto isso, essa liminar se mantém enquanto não for feita uma perícia e uma liberação. É engraçado que é só em São Januário isso. Nos outros estados... Teve isso lá na Vila Belmiro? Teve essa perícia Vila toda? Belmiro ficou 30 dias sem jogos, o Vasco já está no... 70 dias? 70 dias, ou seja, o dobro mais 10. Não. É 30. É, isso. É, o dobro mais 10. E o Santos ainda teve a pena reduzida. O Santos teve a pena reduzida. Se eu não me engano, eram 10 jogos, 150 quilômetros da Vila Belmiro. O Santos cumpriu 4 jogos e já jogou contra o Grêmio com torcida lá e ganhou o jogo. Bom, e o que eu posso prometer para vocês é que a hora que essa decisão que o Vasco conseguir reverter, você que está seguindo os donos da bola, vou falar com o Thales, com o nosso João Gabriel, para deixar liberado, uma arte liberado, com São Januário no fundo. Você segue o Instagram dos Donos da Bola agora, que a gente vai em tempo real, assim que a decisão sair. Já ativa lá a notificação, que lá dá para notificar o sininho de postagem também, para avisar para você, torcedor vascaíno, que quem sabe quando o Payet, grande craque que foi contratado, for jogar em São Januário, o Vasco já vai poder ter torcida. Então você segue a gente lá, mas para você atuar... Galera, muito delicada essa situação do Vasco, né? É o que exatamente o que o Bigode falou. Não tá valendo para todos os clubes. Você vê, o Santos teve pena reduzida e tá jogando em seu estádio. Por que o Vasco não pode? Tem que ter segurança, obviamente, né? Tem que ter responsáveis aí para poder ter a segurança dos torcedores que vão ao estádio. Isso daí é natural, tem que ter. Porque, para falar a verdade, nos últimos anos tem acontecido muita coisa em São Januário, né? Mas eu acho que tem que ter uma solução para isso. E a solução agora não é o Vasco ficar sem jogar. Porque se o Vasco ficar sem o seu torcedor, eu acredito que isso daí vai ser prejudicial para o Vasco no restante do Campeonato Brasileiro. Ainda mais uma equipe que está na zona de rebaixamento, precisa de pontos, né? Precisa de pontos para poder sair dessa situação e precisa do seu torcedor, porque quem vai apoiar o Vasco é o torcedor. Não adianta jogar com portas fechadas, porque eu acho que vai ser prejudicial.
tem que ter torcedor para poder estar apoiando a equipe, para poder estar saindo dessa situação que é a zona de rebaixamento, galera. E deixa nos comentários a opinião de vocês sobre essa decisão do Vasco não poder jogar com torcida em São Januário.